E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão Enem PPL de 2022 que fala sobre termologia e ela diz o seguinte: um menino está ajudando sua mãe na cozinha. Ela lhe pede que tire do fogo uma panela que já estava lá há bastante tempo, em fogo baixo, orientando-lhe que tome o cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas o cabo de madeira e não na base de metal da panela. A mãe lhe faz essa recomendação porque o metal em relação à madeira apresenta maior, e nós temos que definir o que é maior ou não. Vamos entender o seguinte: o que mata a questão, na verdade, é aquela frasezinha ali que eu destaquei, aquele pedaço da frase que é: tira do fogo uma panela que já estava lá há bastante tempo. E por que isso nos ajuda a matar a questão, ou pelo menos tirar algumas alternativas, né? Porque muitos alunos iriam direto na alternativa C dizendo: o metal tem mais temperatura, está mais quente, logo vai queimar o menino. E na verdade não, porque se está lá há bastante tempo, a questão então quer dizer, né, que já deu tempo suficiente de todo o conjunto, panela, metal, madeira e o que está lá dentro da panela, atingir a mesma temperatura. Então, na verdade, todo esse conjunto ele está na mesma temperatura, não está mais quente ou mais frio em alguma parte, né? Aqueceu até chegar numa mesma temperatura, atinge o equilíbrio térmico. O que ele tem então a mais? A resposta certa para essa questão seria a alternativa D. O metal ele é um bom condutor de calor, condutor térmico, então ele tem uma alta condutividade térmica. E isso que vai ser o diferencial para que o menino se queime se ele tocar na parte de metal. Porque quando ele tocar ali, esse menino ele já vai receber uma grande quantidade de calor tocando no metal e isso vai gerar a queimadura. Se ele tocar na madeira, a madeira, como é um péssimo condutor, vai passar calor numa taxa menor e isso vai fazer com que dê tempo dele largar a panela em algum lugar seguro ali e não se queimar. Então essa é a jogada, é a condutividade. Tirando umas outras alternativas que a gente pode analisar, por exemplo, a alternativa A, por que ela está errada, né? Calor específico. Calor específico que a gente utiliza, né, lá na quantidade de calor sensível, que é o produto da massa, calor específico e variação de temperatura. O calor específico ele é uma constante, é esse Czinho aqui, que representa basicamente como cada material muda de temperatura conforme recebe ou perde calor. De maneira que, resumidamente, a gente pode dizer que quanto maior o calor específico, mais energia, mais calor uma certa massa precisa receber para variar de temperatura. E quanto menor o calor específico, menor é a quantidade de calor que essa mesma massa precisa receber para variar a mesma temperatura. Então essa mais ou menos a relação. E aí, na verdade, o metal ele tem um calor específico menor, porque o metal ele esquenta mais rápido, né? Ele recebe um pouquinho de calor e já esquenta, diferente da madeira, que justamente ela precisa receber mais calor para conseguir atingir a mesma temperatura do metal. Então já cairia fora, porque a questão que é o que o metal tem maior e não menor, né? O metal tem menos calor específico aí, por isso que ele não seria a nossa resposta. Energia interna, para a gente poder falar dela, a gente precisaria de mais informações, né? Energia interna a gente relaciona muito a temperatura, que nesse caso, como eu disse, é igual para os dois, mas a gente também precisa do número de mols, né? Enfim, a energia interna a gente não tem dados o suficiente para afirmar isso, e também a energia interna não é o fator que determina se tu vai te queimar ou não, né? Não é uma coisa que está relacionada à parte das queimaduras ali, que no caso é a condutividade térmica. E aí fala do coeficiente de dilatação térmica, que realmente o metal tem um maior coeficiente, né, do que a madeira no geral, só que isso também não é um fator que determina a queimadura. Vamos entender que tem uma problemática aqui, e a problemática é por que a mãe dele falou isso para ele não se queimar. Qual é o motivo, né? O motivo também não é porque a panela dilata mais. O motivo é a condutividade térmica. A resposta certa dessa questão, então, fica a alternativa D. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.